Vamos começar hoje, então, a nossa última unidade, falando ainda sobre o assunto energia. Hoje nós vamos lembrar, então, e acrescentar algumas informações sobre a questão da produção energética do Brasil. Como nós já aprendemos no início, mas vale sempre recordar, né, que quando eu falo matriz energética, eu estou falando sobre todas as fontes utilizadas naquele país. E quando nós falamos do Brasil, nós lembramos sempre que o Brasil, por ser um território gigantesco e com potencial hídrico também gigantesco, ele usa então essa riqueza natural como a principal fonte geradora de energia. Nós sabemos então que a energia hidroelétrica ou energia hídrica é a mais utilizada no Brasil. Mas isso não faz com que o Brasil se acomode e fique apenas nessa dependência. Porque um país ficar dependente apenas de uma fonte elétrica, ele estará numa situação insegura. Quero que você observe comigo na página 46 do seu livro, né, a porcentagem da potência das fontes utilizadas no Brasil. Porcentagem da potência das fontes já utilizadas. Veja, a hídrica corresponde a 65,85% do que nós usamos. Depois, em segundo lugar, o fóssil, né, que inclui o petróleo e seus derivados. Nós temos também a biomassa, principalmente, né, a queima do bagaço aqui da cana-de-açúcar. E a solar, que tem uma representatividade muito baixa ainda. A eólica, que você vê aqui, ó, que cresce um pouquinho, mas ainda é pequena, tá? Então, são as fontes que usamos hoje. Você tem aqui na tabela abaixo o que representa em quantidade de usina. Usina fóssil, né, são as usinas termoelétricas que consomem o diesel, né, o bagaço, qualquer fonte que a partir do calor gere energia, nós chamamos então de usinas termoelétricas. Bagaço da cana-de-açúcar, gás natural, petróleo, tá? Então são 1.888 e a energia gerada nessas usinas corresponde a 18%, né, quase 19%. A biomassa entra aqui também, um número menor de usinas, que produz quase 10% da energia. A nuclear, né, especificamente as usinas de Angra 1 e Angra 2, no Rio de Janeiro, um percentual bem pequeno, apenas 1%. E olha, as usinas hidrelétricas, elas existem esse dado aqui não é atualizado, mas veja, 1.173 usinas hidroelétricas produzindo energia hídrica, o que corresponde àquilo que a gente viu lá acima, 65% da energia consumida no Brasil provém da fonte hídrica, né? A energia solar, apenas 317 usinas, o que ainda é bem pouco, né? Quase insignificativo. Tá? Isso é o atual. Agora, nós temos o percentual de usinas em fase de construção. Empreendedorismo, né, às vezes também não iniciado. São projetos elaborados, mas não estão ainda em execução. O que ocorre? Das 1.888 usinas termoelétricas, eu tenho ainda, né, 93 para serem construídas. 35 de biomassa, mais 176 usinas hidrelétricas, algumas já em construção, outras ainda no papel. As usinas eólicas, se você perceber aqui, ó, são 266, mas há um dado interessante, que é a prospecção, né, de construção de muitas usinas eólicas. Talvez seja a próxima fonte de energia que mais cresça no Brasil. A energia solar também, são 317 usinas, mas o que poderia ser um número bem maior, bem pequeno. E no total, né, você vê que pode haver um aumento grande nesse incremento do setor elétrico no Brasil, tá? Mas o que nós temos que lembrar é que eu tenho, então, ainda uma dependência da energia gerada nas usinas hidroelétricas. Existe uma política, né, uma política nacional brasileira em relação à questão de energia. Tanto é que existe um ministério específico para esse setor, que é o Ministério de Minas e Energia. Se eu voltar lá no passado, eu vou perceber que lá no início do século XX ainda, né, nós vamos perceber que nós tínhamos ainda uma dependência muito grande da queima da madeira, da querosene, do óleo de baleia. Por quê? Nós vamos ter ainda no início do século XX a atividade de cafeicultura como a principal atividade econômica. Vocês lembram disso daí em história, né? O auge da economia brasileira no período, né,
em que o café ele tinha um alto valor agregado e era o principal produto de exportação no início do século XX. Então, o modelo econômico nosso era agroexportador e principalmente o quê? O cultivo do café. A cana-de-açúcar tinha perdido a sua importância, o café, então, ganhou o mercado internacional. Mas lembra, em 1929, né, foi a grande crise, né, econômica mundial, fez com que o preço do café caísse. E aí, veja, uma economia que era dependente da exportação do café vai sofrer forte consequência com isso, né? O governo tenta resolver a questão, estoca café, queima café, mas nada fez com que o preço do café subisse novamente. E aí, o que vai acontecer? O país vai precisar buscar outras atividades econômicas, não ficar dependente apenas do modelo agroexportador. Então, nós vamos ver que foi necessário criar uma política, né, para que a energia, né, fosse gerada, porque quando eu penso em atividade econômica, eu tenho que pensar que energia eu vou usar, né, nesse novo modelo, né? Aí cria-se em 1997, né, uma política direcionada à energia, a Lei Federal 9.478, então, ela vai criar o Ministério das Minas e Energias e também parte do fundo do governo vai ser direcionado a essa questão energética. Por quê? Veja, o Brasil começa a produzir o petróleo, mas não em quantidade suficiente, né? Então, nós vamos ver que havia uma dependência do petróleo e isso não era legal, porque se nós não produzimos petróleo suficiente, a gente importava petróleo. E o petróleo, né, importado, ele tem um custo elevado para, né, a subsistência do país. Você compra, né, uma energia cara, consequentemente o que você produz usando essa energia vai ser caro. Por quê? Porque você teve um custo, né, na despesa da produção, um custo elevado com a energia. E quando você tem um custo elevado da energia, o produto final, ele tem que pagar também essa energia. Então, ele acaba, né, sendo um produto mais caro. O governo, então, para poder amenizar, primeiro, deixar de usar o que eu falei há pouco, né, a madeira, né, para deixar de usar, porque a atividade cafeicultora, ela, para abrir áreas, ela cortava a Mata Atlântica. E a mata se tornou, né, uma fonte de energia. E depois o Brasil, durante muito tempo, até hoje, utiliza ainda essa fonte energética, né, queima, né, do carvão vegetal para siderúrgicas, metalúrgicas. Só que hoje a floresta usada não é mais a nativa, mas é a floresta, né, cultivada de eucaliptos, pinos, apesar de que o cerrado brasileiro todo foi consumido para a geração dessa fonte de energia, tá? Então, nós vamos perceber que o governo, então, para resolver parte dessa questão energética nossa, ele vai criar um programa, né, que incentivou a produção do etanol, que é a energia proveniente, né, da cana-de-açúcar, o álcool, como nós chamamos, né? O álcool foi um projeto inovador, né, não apenas do Brasil, mas para o mundo todo. O Brasil continua sendo, né, o maior produtor de combustível etanol ou biocombustível, como a gente sabe, porque qualquer combustível feito de alguma planta, no caso do Brasil a cana-de-açúcar, mas se pode fazer a partir de outras plantas, como milho, como a soja, mamona, tá? Tem um respaldo aí, né, que quando você vai cultivar plantas para produzir energia, você está deixando de usar áreas para cultivar alimento. Tem essa polêmica também. Mas do ponto de vista econômico, então, essa política, né, que criada pelo governo, incentivo de gerar o álcool, foi muito interessante, porque o preço do barril do petróleo estava cada vez mais alto no mercado estrangeiro, né, a dependência agora, então, do petróleo não vai ser 100%, a gente vai ter um outro combustível. E outro detalhe é que havia já um movimento mundial para diminuir a emissão de gases poluentes, que é sempre originado na queima de combustível fóssil. Então, o álcool, ele não emite esse tipo de gás, tá? Então, o protocolo de Kyoto orientava que todos os países deveriam reduzir, né, a emissão desse gás de efeito estufa, né? E outro detalhe, o Brasil possui, né, pelas suas características climáticas, condição do cultivo da cana-de-açúcar, o que não é comum em qualquer outro lugar do mundo, tá? E do ponto de vista econômico, né, as políticas energéticas, elas
buscam essas soluções exatamente para diminuir, por quê? O maior consumo nosso de energia é no setor, né, de transporte, tá? A produção, então, desse biocombustível vai atender essa demanda. Os caminhões que cruzam as rodovias de norte a sul, leste a oeste, demandam, né, de combustível fóssil. O álcool diminuiria essa necessidade. Só que a gente vai lembrar o seguinte: depois que passou a crise do petróleo, que o petróleo volta a ter uma redução no seu valor, o que acontece? Muita gente que estava usando o álcool volta a usar o petróleo, por uma questão de rendimento, né? Quem usa o álcool diz que o rendimento dele, o motor, ele não rende tanto quanto com o petróleo, a gasolina e os derivados dele, né? Então, veja, como é que nós vamos ter que analisar? Quando um governo, então, cria um ministério, uma pasta, pensando na questão energética, ele sabe que se ele não tiver um bom planejamento para a produção de energia, ele não consegue crescer economicamente. Como assim? Um país, ele tem uma demanda real, ou seja, tem o consumo residencial, o consumo da fábrica, né, o consumo do transporte. Ele tem isso como algo constante. Mas se ele quer crescer, ele tem que pensar que vai aumentar, né, o consumo de energia, ele vai transportar mais mercadorias, o transporte vai consumir mais energia, ele vai ter que aumentar também a questão da produção industrial. Então, isso demanda de que mais energia. Então, eu tenho a energia que eu produzo, a energia que eu consumo, né, e a necessidade de produzir mais energia se o país precisa e se ele tem planos, né, de crescimento. Então, o desenvolvimento econômico de um país, ele está necessariamente ligado à infraestrutura energética. Sem uma infraestrutura energética, nenhum país cresce economicamente. E quando eu falo de uma infraestrutura energética, é uma quantidade de energia suficiente para a demanda, para aquele consumo atual e também para o consumo futuro. Se o país está crescendo, ele vai consumir mais. Então, ele tem que ter uma matriz energética que garanta que ao longo do tempo, essa energia, ela só vai aumentar a oferta, tá? Então, diversos parâmetros são necessários para compreender essa questão energética, que é isso que eu estou falando, ó. No Brasil, 41% da oferta de energia, isso em 2013, era ainda, né, 41%, ou seja, quase a metade, dependente de fontes, né, renováveis, com a questão da energia hidroelétrica. E também com o consumo, né, do álcool. E hoje, a cana-de-açúcar que gerava energia, o álcool, hoje ela gera uma outra fonte muito importante, que é o bagaço. O bagaço da cana hoje gera energia, né? A energia termoelétrica, né, que é a queima de um material que produz calor, produz energia. Hoje, a cana-de-açúcar tem, né, essas duas funções, de gerar o álcool e gerar também o bagaço, que também é fonte de energia. Mas o país não pode ficar somente na energia hídrica, né, no biocombustível. Ele tem que ampliar toda a sua matriz energética. Por que isso? Ampliando sua matriz energética, ele está aumentando, né, a oferta dessa energia. E isso colabora para que o crescimento e o desenvolvimento econômico do país não fique atrelado à energia, tá? A implantação de barragens, né, para a obtenção da energia hidroelétrica, também, né, ela tem uma complicação negativa. Por quê? Nós já comentamos o seguinte: quando vamos construir uma usina hidrelétrica, principalmente nas áreas, né, mais planas, o alagamento para a construção da represa é bem maior. Então, são hectares, quilômetros de terras de solo extremamente fértil que vai ficar alagado debaixo d'água. Em áreas como você vê aqui, ó, de florestas, essa floresta ela vai morrendo lentamente, vai ficar debaixo da água, e a decomposição dessa madeira gera também um gás tóxico. Sem contar da biodiversidade, ou seja, espécies da fauna e da flora que não conseguirão, né, sobreviver, ficarão debaixo da água. Por mais que seja, né, obrigatória a empresa que vai construir a usina retirar amostras de plantas e de animais e levar para uma outra região, é impossível você fazer a captura de todas as espécies, né, de animais. E é impossível também você ter todas as espécies de plantas retirada e plantada em outro lugar. Então, vão ter as espécies, né, da fauna e da flora que simplesmente, ainda desconhecidas,
nunca serão conhecidas, desaparecerão. Então, esse é o aspecto negativo quando é o prejuízo, né, à biodiversidade, quando nós falamos no aumento das usinas hidrelétricas, que são projetos futuros do governo. Né? A gente viu na tabela anteriormente que há projetos de construção de novas usinas hidrelétricas, que ainda constitui, né, a nossa principal estrutura de geração de energia nacional. Então, veja, qual é a capacidade dessas hidroelétricas que já existem, né, as instaladas? Você está vendo aqui, ó, a hidroelétrica, né, em 2013, 2012 e a evolução. A gente vai vendo que a hidroelétrica tinha uma capacidade de 86, aqui 2012 era menor, foi aumentando, a tendência é aumentando sempre. As usinas termoelétricas que consomem, então, inclui, ó, a biomassa, que vai desde o bagaço da cana-de-açúcar até os rejeitos, né, de frigoríficos, o petróleo e o carvão. Também, se você ver aqui, ó, em 2012, né, a capacidade era de 32.778 megawatts e aumentou para 36. Todas elas sofreram, né, a não ser a usina nuclear, que tinha uma oferta maior em 2012 e diminuiu um pouco. A eólica também aumentou e a capacidade instalada disponível também aumentou, tá? Então, você dá uma olhada aqui nessa tabela, que é a participação das fontes de toda a matriz, de todas as fontes energéticas, né, na geração da energia do Brasil em 2013. A energia hidroelétrica ainda aqui gera maior quantidade de energia. O gás natural também gera, né, bastante aqui em relação às demais fontes. A biomassa, a eólica, né, a eólica é essa pequenininha aqui, os derivados do petróleo, a nuclear, né, e outras fontes estão aqui. Então, veja, ainda temos uma dependência das usinas hidroelétricas, tá? Aqui você está vendo um meio de transporte que poderia existir em maior quantidade, que são os trens de ferro. No passado, eles eram movidos à queima do carvão vegetal. Mas hoje existem tecnologias, né, que fazem com que nós tenhamos máquinas que não precisem dessa fonte, que possam usar outras fontes alternativas. Essas que existem ainda em funcionamento no Brasil, elas são mais para o turismo, né, ou poucas são usadas para transporte dessas antigas Maria Fumaça, né, que usava carvão vegetal, poucas são usadas para o transporte de mercadorias, mas para o turismo, né, para o transporte hoje de pessoas, né, e não de as linhas férreas que nós temos hoje, usa outras fontes, né, o combustível, o diesel, e que transporta muitos minerais, né, aqui no estado de Minas Gerais, por exemplo. O que nós vamos ver? A partir do momento da industrialização, quando na década de 70, né, a indústria começa a crescer no estado de São Paulo e a cidade então começa a crescer também, aí a gente vai ter um aumento, né, da urbanização. A gente vai perceber o seguinte: à medida que a cidade cresce, a demanda, ou seja, a necessidade de energia também. Você vê que enquanto o modelo nosso era agroexportador, a gente ainda dependia da agricultura, né, da pecuária para o crescimento econômico, as cidades eram pequenas, reduzidas, o consumo de energia na cidade também era pequeno. Você vai ter nesse momento aí, né, da cafeicultura, São Paulo ainda tinha, né, suas ruas iluminadas por postes de gás, óleo de baleia, querosene. Todo dia alguém tinha que ir lá e acender, né, poste por poste a lâmpada. Então, cidade pequena, não tinha ainda, né, a energia hidroelétrica, a oferta de energia era pequena, mas a partir do advento da industrialização, que vai acontecer no início, meados do século XX, né, em 1970, a gente vai ver que o consumo de energia também vai crescer, porque a instalação de indústria vai fazer com que muita gente que vivia no campo vá para a cidade. É o primeiro momento, né, desse movimento migratório brasileiro, ou êxodo rural. As pessoas começam agora a ir para a cidade e começam a consumir mais energia. Por quê? A cidade vai começar a ofertar produtos elétricos que demandavam, né, precisavam de energia. O transporte também. Então, durante a década de 70, o consumo de energia no setor residencial e de transporte, eles eram praticamente a mesma quantidade, 25% de toda a energia que era produzida. Depois vinha a indústria, né, que crescia, que consumia 30% da energia, tá? E a modernização, então, da indústria vai fazendo com que haja necessidade de aumentar também a oferta, tá? Atualmente, olha só, se lá no início da industrialização, transporte e residência consumiu 25% e 30% era indústria, atualmente a gente vai ver que isso
já mudou bastante, ó. Nós vamos ter hoje aqui a indústria, o transporte, né? O transporte tanto de mercadorias e também de pessoas consomem 2/3 da energia do país. Pensa no número de caminhões, de trens, de metrô, de automóveis, né, que transportam as pessoas, e também os caminhões que transportam cargas com mercadorias consomem 2/3 do consumo da energia total, né? Enquanto que o transporte, né, aumentou, o uso, né, residencial diminuiu 10%, mas, né, então o uso residencial não é o maior consumidor de energia. Mas e a indústria? A indústria, né, ela hoje consome, ó, 20,5% total do setor, né? E aí eu tô falando do setor petrolífero. Por quê? Porque nós vamos ter a indústria utilizando, né, outras fontes energéticas. Por isso que a gente vê que não há um aumento muito grande. Que antes lá era 25%, aqui a gente tem como 20,5%. Mas eu tô falando do setor petrolífero, olha só. O setor de transporte, que é movido por diesel, né, a maior parte dos caminhões não se abastecem de gasolina, é de óleo diesel, né, os carros abastecem de gasolina, lá 29%, o etanol, o álcool, né, concorre aqui com a frota de carros. Desse modo, a política brasileira, então, principalmente depois da década de 50, está voltada para a geração de energia hidroelétrica, né, e também para as refinarias de petróleo, porque essas constituem as duas principais fontes. A energia hidroelétrica para atender o setor residencial e parte também do setor industrial, e a energia da petroquímica, ou seja, todo o combustível feito a partir do petróleo, o diesel, a gasolina, tá? E os mais de 150 subprodutos, eles atendem então outro setor, principalmente o que? O setor de transporte, tá? Então veja, dois setores, né? O hidroelétrico e o setor petroquímico são fundamentais para o crescimento econômico do Brasil agora. Óbvio que o Brasil não parou, né, de investir só nesses setores. Como eu falei há pouco, um setor que vai crescer bastante é a energia gerada a partir do vento, a eólica, e também uma tendência, o crescimento da energia solar. As hidroelétricas, que abastecem, então, indústrias, que abastecem, né, as residências, né, elas são energias provenientes, como todos nós já sabemos, né, da queda natural da água, do volume, né, de água que existe no leito dos rios e que, pelo volume, constituem, né, da capacidade de mover, né, turbinas e gerar uma grande quantidade de energia. É produzida a partir desse caudal. Caudal é o nome que a gente dá um volume de água que o rio tem, né? Um volume que passa em determinado segmento do rio. O rio tem o seu curso natural. Ao longo do curso do rio, há regiões, então, que eu vou ter um volume maior passando ali. Porque geralmente ele passa, transpõe uma queda, uma barreira natural e ganha uma velocidade maior, porque o rio corre sempre das áreas mais elevadas para as mais baixas, e nesse movimento acelerado ele produz, então, um volume grande. Isso a gente chama de caudal. É aí que é aproveitado, então, né, a força natural da água para a geração da energia hidroelétrica, como já mostrei para vocês em um vídeo, né, em outras aulas. Então, a eletricidade também é produzida nessas usinas termoelétricas, que é o que é a energia termoelétrica? É a energia que queima, enquanto que a energia hidroelétrica é pela queda natural, a força natural da queda da água que gera a turbina. Eu vou ter outra energia proveniente da queima de qualquer material que gere energia, que gere calor. Eu vou ter, então, o óleo diesel, ele é o material para queima e geração de energia termoelétrica, o gás natural também, o carvão mineral, as diferenças de biomassa que inclui tanto o bagaço da cana, né? Eu tenho os rejeitos, como eu já expliquei também para vocês anteriormente, né? Do próprio dejeto de animais, tá? O álcool, a cana-de-açúcar também, além de o bagaço gerar, né, a energia termoelétrica, ela também vai gerar a produção do álcool ou do etanol. E também a ficção nuclear, porque o enriquecimento do urânio produz o calor, né? Queima dele produz o calor gera energia. Então, veja, a matriz elétrica brasileira em 2013, a gente já comentou anteriormente, era constituída, né, pelo que nós falamos, energia hidroelétrica, né, o petróleo, o gás natural, a energia nuclear e a eólica, assim por diante. Então, por se eu olhar pelas questões naturais do Brasil, nós temos, então, a maior bacia hidroelétrica do mundo, que é a bacia
do Rio Amazonas. Muito bem. Só que o Rio Amazonas, ele se localiza em uma região de planície. O rio percorre, né, o que nós chamamos de bacia sedimentar. Até há pouco tempo, essa região não tinha, ainda não era explorada, né, para a utilização, para a produção de energia hidroelétrica. As usinas hidrelétricas, elas estavam mais na parte centro-sul do Brasil. Mas a necessidade, principalmente depois que na década de 70 foi criado lá em Manaus, né, a Zona Franca de Manaus, a necessidade de ter energia para manter as fábricas que foram para lá, para atender a população, levou-se então à necessidade de construir usinas hidrelétricas na região amazônica. O que gera, né, uma polêmica muito grande, porque quando o rio está situado em região de planície, como eu falei anteriormente, vai alagar áreas maiores. Então, o prejuízo da biodiversidade é muito grande, sem contar que a necessidade de deslocar comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, tá? Mas são projetos que fizeram com que 3 usinas já estejam em funcionamento e várias outras usinas, né, estejam sendo planejadas construir naquela região. Então, dá uma olhadinha aqui como evoluiu a construção das usinas hidrelétricas no Brasil. Veja, em 1950, né, elas estavam aqui no estado de São Paulo e atendendo às necessidades, né, da região, principalmente nas cidades. Porque a gente vai ver que na década de 70 que a indústria cresce e aí a demanda também aumenta. A partir de 1950, né, logo depois quando a indústria surge, principalmente no trecho que é Rio, São Paulo, Minas, você vai ver que as usinas hidrelétricas vão sair, né, de São Paulo, Minas, e vão crescendo e vão se estendendo por todo o Brasil. Hoje nós temos, né, inúmeras usinas hidrelétricas de grande, médio e pequeno porte em todo o território. A maior é uma usina, né, binacional, que a gente já viu até o vídeo, a de Itaipu, né, e a região onde a maior concentração de usinas, né, hidrelétricas é aqui na bacia do Paraná. Depois a gente tem, né, as bacias seguintes aqui, como a bacia do São Francisco, que tem 3, ó, a de Três Marias, Paulo Afonso, Sobradinho, né, a de Tocantins. Então, você vai vendo que houve um grande avanço, né, na construção de usinas hidrelétricas, atingindo praticamente todo o Brasil. Nós vamos ter apenas essa região aqui, onde não temos ainda uma usina hidrelétrica, porque área pouco povoada. Aqui é o domínio da floresta amazônica, né, onde eu vou ter uma população ribeirinha pequena, que não tem energia, né, nessas comunidades, ou quando tem, são energias produzidas a partir da energia solar, ou termoelétrica, que é a queima de algum combustível, como a gente falou, como o diesel. Você tem essa atividade para você depois fazer, olhando exatamente esse mapa que a gente acabou de comentar. Então, veja, na metade do século passado, ou seja, metade do século XX, foi quando, em 1970, a indústria brasileira, então, acelerou, né? E a indústria, ela cresce e várias outras atividades relacionadas a ela também aumentam. E outro dado, a população urbana também vai crescer, né? Principalmente nas grandes capitais, que foram as primeiras a se industrializarem, Rio e São Paulo, né? Então, se nós antes dependíamos, né, da energia proveniente da queima de vegetal, agora com a indústria a gente não pode mais depender disso, até porque a vegetação acabou, né? A vegetação nativa, a Mata Atlântica, o Cerrado, ele foi dizimado. Então, a construção das usinas hidrelétricas vão sustentar esse novo momento a partir da metade do século XX. A localização das principais usinas hidrelétricas, você vê aqui, ó, o mapa de 2008. Como vai ser a região sudeste, a primeira a se industrializar, a região sudeste também vai ser, sudeste e sul, serão as duas regiões brasileiras com maior número de usinas hidrelétricas. Veja aqui, ó, a bacia do Paraná, né, a bacia do Paraná se estende aqui também em São Paulo, aqui, né, o São Francisco e outros rios menores. Então, onde você vê o círculo maior é a produção maior de megawatts de energia, né, quilowatts de energia. E dependendo do tamanho, são as usinas hidrelétricas de menor porte. Mas, no geral, você percebe que eu tenho a região sul e a região sudeste como as que detêm o maior número de usinas hidrelétricas. O centro-oeste também tem um número significativo. E a região norte, poucas usinas. A nordeste também. Aí você me fala, por que pouca usina hidrelétrica no nordeste? Obviamente que aqui eu pego o sertão nordestino, é por causa da escassez de água. Por quê?
Para se construir uma usina hidrelétrica, tem que se conhecer também o regime de chuva daquela região. Porque você precisa de um volume constante para gerar energia o ano todo. Se um rio da região é um rio intermitente, ou seja, ele tem um período de cheia, mas um período de seca, não vai ter um volume, né, de água, um caudal representativo, ele não é um rio com potencial hidrelétrico. Então, por isso que você vê pouca usina, né, na região Nordeste. Porque nessa região aqui, principalmente o sertão nordestino, os rios, em determinada época do ano, simplesmente secam, eles desaparecem, né? São rios temporários, tá? Então, os rios que possuem um volume constante, eles são os rios, né, apropriados para poder se construir as usinas hidrelétricas, tá? Então, você pode ver aqui as principais usinas hidrelétricas brasileiras em operação. Dá uma olhadinha aqui. Na bacia do rio, né, a bacia hidrográfica do Paraná, temos a maior, e a que gera maior volume de água, de energia, a de Itaipu, né? Na bacia do rio Tocantins, Araguaia, eu tenho a usina hidrelétrica de Tucuruí, a 1 e 2, duas, né? Pertencente à bacia Tocantins, Araguaia. No Paraná ainda tem uma grande usina que é a de Ilha Solteira, fica no estado da bacia do Paraná também. A hidrelétrica de Xingó, que fica na bacia do São Francisco, ó, Xingó, Paulo Afonso, tá? E Três Marias, não aparece aqui também, e a de Itaparica, né? Todas da bacia do São Francisco. A bacia do Parnaíba, ou melhor, o rio Parnaíba, né? Na bacia do Paraná, temos aí, ó, Itumbiara, que fica aqui, ó, bem conhecido por nós, na divisa de Minas com Goiás. São Simão também na divisa com Minas, entre Minas e Goiás, tá? São as principais usinas hidroelétricas, aquelas maiores em volume e em produção de energia. Ó, Itaipu, Tucuruí 1 e 2, a usina hidrelétrica de Ilha Solteira, no Paraná, Xingó, que fica na região do Rio São Francisco também, Paulo Afonso, Sobradinho também é na bacia do São Francisco, mas ela não é tão grande, Itumbiara, São Simão, Foz do Areia, Jupiá e Itaparica. Né, quais as principais bacias que geram, então, um grande volume de energia? A bacia do Paraná, Tocantins, Araguaia, São Francisco, né, são as principais bacias hidrográficas. Então, ó, Tocantins, Araguaia, bacia Tocantins, Araguaia, a bacia do São Francisco e a do Paraná. São as principais bacias hidrográficas que geram um maior potencial hidroelétrico no Brasil. Então, quando você vai, como eu falei, né, anteriormente, quando você vai construir uma usina hidrelétrica, você tem que levar em consideração o relevo. Regiões de planalto são áreas que naturalmente oferecem maior potencial hidrelétrico. Regiões de planície, né, o potencial existe? Existe. Mas só que a gente falou, o prejuízo da biodiversidade é maior. Então, aqui você tem naturalmente represas construídas, porque a própria condição do relevo faz com que a água fique represada, né, entre a região montanhosa, né? Há naturalmente uma bacia d'água aqui. Quando você constrói, como você está vendo aqui, ó, uma represa, a água, ela vai expandir, ela vai alagar uma região muito maior, tá? Aqui você tem um texto bem interessante, que você vai ler depois e responder as questões, né? Falando exatamente disso, né? Que eu preciso de ter um regime de chuva, um volume de água constante, para que aquele rio, aquela região, ela se torne economicamente, né, um potencial hidroelétrico. Então, veja, embora a energia hidroelétrica não libere poluentes, né, eu já falei, mas volto a repetir, ela traz prejuízo para a biodiversidade, né? A formação desse reservatório vai alagar, inundar uma área de floresta, como você está vendo aqui, que vai ficar debaixo da água. Já falei há pouco. Então, quais são as hidrelétricas já construídas na região amazônica, né? E que gerou muito conflito, muita polêmica, a sociedade civil se manifestou, índios fizeram protestos, fizeram barricadas em linhas férreas para não deixar o material chegar. A sociedade fez campanhas, né? Colheu assinaturas, mas infelizmente nada disso, né, assegurou. Por quê? Porque no mundo capitalista, né, o dinheiro sempre fala primeiro. Então nós temos lá, ó, a usina de Belo Monte, construída no rio Xingu, né, a de Tapajós e Giral, que já foi construída no rio Santo Antônio, e
ambas, né, utilizando as águas também do Tapajós, Jirau e Santo Antônio. Todas as 3 usinas hidrelétricas foram construídas no Rio Madeira. 3 usinas hidrelétricas usando Madeira, que é um afluente do rio, o quê? O Rio Madeira é um afluente do Rio Negro, olha só. Veja, Tapajós, Jirau, Santo Antônio e Belo Monte. São as 3 usinas construídas. E também, olha só, ambientalistas e cientistas costumam recordar o caso de 2 casos da construção de algumas usinas hidrelétricas construídas e que causaram, né, um prejuízo muito grande, alagou muita área e que no final gerou pouquíssima energia. Que é a usina hidrelétrica também construída, né, aqui você vê o mapa, dá uma olhadinha aqui, ó, de Balbina, construída aqui, né, no Amazonas, né, usando a água do rio Uatumã, bem na região amazônica. E a usina de Tucuruí, no Rio Tocantins. 2 usinas construídas, alagando a mesma área, mas olha a diferença, alagou a mesma área, só que no final, essa usina foi para atender a região que eu falei aqui, industrial do Amazonas, que é a Zona Franca de Manaus, e a própria capital, Manaus, né, que crescia muito com a industrialização, foi atraindo, a cidade foi crescendo e demandando de energia. Só que Balbina, ela produz, olha só, somente 250 megawatts, enquanto que a usina de Tucuruí, que é a mesma proporção, alagou a mesma, né, a mesma quantidade, a de Balbina alagou 2.360, de Tucuruí 2.430, praticamente a mesma quantidade, né? Só que aqui, olha só, gera 8.730, olha a diferença. Essa usina gera praticamente nada, não atendeu a necessidade nem de Manaus nem da Zona Franca, porque só atende 10% da necessidade, ou seja, 90% do que é consumido aqui tem que vir de outras fontes. E já a de Tucuruí, ela consegue, né? Ela gera 35 vezes mais, né, energia do que de Balbina. Aí a pergunta, o que deu errado? Projeção, cálculo, né? Houve erro, como pode acontecer erro. E você tem, no Congresso, né, existem vários projetos, a maioria deles ainda engavetados, de pedidos de votação para autorização de construção de pequenas usinas hidrelétricas, né, para atender mais regiões específicas. Qual que é o aspecto negativo? É exatamente a quantidade de energia que vão gerar, muito pouco, pelo prejuízo, né, ambiental que elas causarão. Vamos encerrar agora esse vídeo e nós vamos falar no próximo esse assunto, né, energia proveniente do petróleo.